Mestres do Universo enfrenta dificuldades nas bilheterias e divide opiniões entre os fãs. O aguardado filme de Mestres do Universo chegou ao cinema cercado de expectativas, principalmente entre aqueles que cresceram acompanhando as aventuras de He-Man e dos Guerreiros de Eternia. No entanto, os primeiros resultados de bilheteria indicam que a produção pode enfrentar um caminho mais complicado do que o previsto pelos estúdios. Embora o longa tenha despertado curiosidade e movimentado as redes sociais durante seu lançamento, os números iniciais ficaram abaixo do esperado para uma produção com orçamento elevado e baseada em uma das franquias mais conhecidas da cultura pop dos anos 80. A situação gerou debates entre fãs, críticos e criadores de conteúdo, que tentam entender os motivos pelos quais o filme não conseguiu transformar a nostalgia em uma grande força comercial. A força da nostalgia nem sempre é suficiente. Nos últimos anos, Hollywood apostou fortemente em franquias clássicas para atrair diferentes gerações ao cinema. O raciocínio parece simples. Trazer personagens conhecidos de volta às telas pode despertar o interesse de antigos fãs e, ao mesmo tempo, apresentar essas histórias para um público mais jovem. Entretanto, transformar uma marca querida em um sucesso de bilheteria exige muito mais do que apenas reconhecimento de nome. O público atual costuma exigir histórias bem construídas, personagens carismáticos e uma adaptação que respeite a essência do material original. Quando existe a percepção de que elementos fundamentais foram alterados ou descaracterizados, parte da audiência tende a reagir negativamente. Foi justamente esse tipo de discussão que surgiu em torno de Mestres do Universo. Críticas à construção dos personagens. Entre os pontos mais comentados pelos espectadores está a forma como alguns personagens clássicos foram retratados no filme. Muitos fãs argumentam que figuras centrais da mitologia de Eternia perderam características que ajudaram a torná-las icônicas ao longo das décadas. O príncipe Adam, por exemplo, é frequentemente citado como um dos personagens que mais dividiram opiniões. Enquanto alguns espectadores enxergaram uma tentativa de humanizar o protagonista, outros acreditam que o filme exagerou em determinadas escolhas, afastando da personalidade conhecida pelos admiradores da franquia. Situação semelhante ocorreu com Mentor, personagem tradicionalmente associado à sabedoria, liderança e orientação moral dentro da história. Para parte do público, sua versão cinematográfica não transmitiu a mesma força e autoridade presentes nas animações clássicas. Essas mudanças podem parecer pequenas para quem não possui ligação com o universo original, mas acabam ganhando grande relevância para os fãs mais antigos. O desafio de atualizar uma franquia clássica. Toda adaptação moderna enfrenta um dilema: preservar a essência da obra original ou realizar mudanças para atrair novos públicos. Encontrar o equilíbrio entre tradição e renovação raramente é uma tarefa simples. Quando as mudanças são consideradas excessivas, surge o risco de afastar justamente aqueles que mais aguardavam o lançamento. Por outro lado, manter tudo exatamente igual também pode dificultar a conquista de novos espectadores. No caso de Mestres do Universo, parte das críticas sugere que algumas decisões criativas acabaram gerando um distanciamento entre a produção e os elementos que ajudaram a transformar He-Man em um fenômeno mundial. Bilheteria abaixo das expectativas. Além das discussões sobre roteiro e personagens, os números financeiros passaram a ocupar o centro das atenções. Produções de grande porte exigem arrecadações igualmente expressivas para serem consideradas rentáveis. Quando um filme possui orçamento elevado, marketing global e uma franquia conhecida, as expectativas dos estúdios costumam ser bastante altas. Os resultados iniciais, porém, indicam que o desempenho ficou aquém do esperado, gerando dúvidas sobre o potencial da produção no longo prazo. Diante desse cenário, fãs iniciaram campanhas nas redes sociais incentivando outras pessoas a assistirem ao filme nos cinemas. O objetivo é tentar aumentar a arrecadação e demonstrar apoio à franquia. A diferença entre público e crítica. Outro aspecto interessante é a diferença de percepção entre grupos de espectadores. Enquanto alguns críticos especializados apresentaram avaliações mais moderadas, parte do público demonstrou uma recepção mais positiva. Esse fenômeno não é incomum e já ocorreu com diversas produções nos últimos anos. Muitas vezes, espectadores que não possuem forte vínculo com o material original conseguem aproveitar a experiência de maneira mais leve, concentrando-se apenas no entretenimento oferecido pelo filme. Já os fãs mais antigos costumam analisar detalhes relacionados à fidelidade da adaptação, ao desenvolvimento dos personagens e ao respeito pela mitologia construída ao longo de décadas. Essa diferença de expectativas frequentemente gera avaliações bastante distintas para uma mesma obra. O futuro da franquia. Mesmo diante das dificuldades iniciais, ainda é cedo para determinar o impacto definitivo do filme sobre o futuro da franquia.
Produções que enfrentam estreias abaixo do esperado podem recuperar parte do investimento ao longo das semanas seguintes, especialmente quando conseguem gerar recomendações positivas entre os espectadores. Além disso, o mercado atual não depende apenas das bilheterias. Plataformas de streaming, vendas digitais, licenciamento de produtos e outras fontes de receita também desempenham um papel importante na avaliação financeira de uma propriedade intelectual. Por isso, embora os números iniciais acendam um sinal de alerta, o desempenho final do projeto dependerá de diversos fatores. Conclusão: Mestres do Universo chegou aos cinemas carregando o peso de uma das marcas mais conhecidas da cultura pop mundial. A expectativa de transformar He-Man em uma nova franquia cinematográfica de sucesso era enorme, mas os primeiros resultados mostram que a missão pode ser mais difícil do que muitos imaginavam. As discussões sobre roteiro, caracterização dos personagens e fidelidade ao material original continuam dominando as conversas entre os fãs. Ao mesmo tempo, a bilheteria abaixo das projeções levanta questionamentos sobre o futuro da série nos cinemas. Independentemente das opiniões, o caso demonstra como adaptar uma franquia clássica exige equilíbrio entre inovação e respeito.